Bem-vindos ao Almanac Militar. Neste podcast, o de número 7, nós vamos trazer os relatos da memória de Horus Misch. Ele foi o guarda-costa do Führer e ele vai relatar então as suas viagens aos QGs juntamente com o ditador alemão Adolf Hitler. Fique agora então com o relato de Horus Misch. No meio do ano de 1942, o QG do Führer foi deslocado para a Ucrânia, na região de Vinnytsia, hoje Vinícius. Aí nesse novo local, nesse novo acampamento invadido por um frio glacial de inverno, é que Hitler passaria com o seu QG da Prússia Oriental a maior parte de seu tempo durante muitos meses. Quando tinha de acompanhá-lo à Ucrânia, nossa equipe do comando decolava de Berlim pouco mais de uma hora antes do Condor, onde Hitler viajava então. Uma logística que nos permitia chegar ao local justo a tempo de receber o Führer quando ele desembarcava de seu avião, maior e mais potente que os nossos Junkers Ju-52. O QG ucraniano fora instalado numa zona arborizada. A maior parte dos alojamentos fora construída com toras de árvores. Um único bunker fora previsto para a criadagem e as pessoas chegadas ao Führer, em caso de um ataque aéreo. Hitler tinha seus Blockhaus, um refúgio grande de madeira com uma sala de trabalho, um banheiro, um pequeno espaço para o criado e um quarto mobiliado modestamente. A exemplo de outros quartéis do Führer, éramos entre 6 e 8 membros do comando a nos revezar de modo mais ou menos flexível. Ali, também não precisávamos cuidar da central telefônica. O trabalho restringia-se essencialmente a um exercício de presença junto a Hitler. Um de nós devia estar permanentemente à disposição, em seu campo visual ou diante de sua porta, pronto para agir em quaisquer circunstâncias, a qualquer hora do dia e da noite. No caso, éramos neste local uma unidade de guarda-costas ao invés de curiosos parados. O quadro, embora eu tivesse ouvido muitas críticas às instalações e ao rigor do clima, era para mim muito agradável. Tínhamos tempo livre e o desconforto não me incomodava. Eu estava habituado à vida no campo. Durante os momentos de inatividade, pegávamos com frequência um carro para ir às fazendas de um vilarejo vizinho, situado apenas a 10 minutos do QG. Os habitantes ainda estavam todos ali, não tendo suas casas sido evacuadas por nossas tropas. Fazíamos escambo. Eu pedi à minha futura esposa, Gerda, que me enviasse pacotes de sal e agulhas de tricô, que eu trocava por óleo de girassol e às vezes um ganso. Eu enviava tudo no dia seguinte a Berlim num pacote que colocava no malote de nosso avião postal. O QG ucraniano foi rebatizado de Werwolf, ou lobisomem por Hitler. Um velho, como eram chamadas as pessoas do staff que acompanhavam Hitler desde os primórdios do partido, é que me explicou então essa mania que Hitler tinha de inserir em tudo o nome de Wolf, ou lobo. Segundo ele, a história remonta dos anos 20, bem antes de sua tomada do poder. Hitler acabava de terminar uma importante reunião numa cidade situada em algum lugar da Alemanha. Era tarde. A equipe de seguidores que o acompanhava estava encarregada de encontrar rapidamente um hotel para que o chefe fosse se deitar. Receberam vários nãos. Alguns donos de estabelecimento pretextavam falta de lugar, outros davam a entender por meio de palavras não desejar, por motivos ideológicos, abrigar o chefe do Partido Nacional Socialista. Era a primeira vez que aquilo acontecia. Nem todo mundo era simpatizante do nazismo, longe disso, mas naquela noite foi demais. Um dos membros da escolta propôs simplesmente não mais usar o nome de Hitler para conseguir um quarto. Alguém sugeriu o pseudônimo Wolf, que teve a felicidade de agradar ao chefe. A ideia estava lançada. Wolfsburgo, a cidade da Volkswagen, foi a primeira localidade a tomar o pseudônimo do Führer. Junto veio a série dos QGs, a começar pela Toca do Lobo, situada próxima à fronteira franco-belga. Depois, Wolfschanz e Werwolf, no fronte oriental. O nome parecia tão colado à imagem de Hitler que uma amiga, a Winifred Wagner, não hesitava em chamá-lo às vezes de Wolf na intimidade. Werwolf, como Wolfschanz, o QG das derrotas. Ali é que sentiram os primeiros momentos realmente duros, os fracassos repetidos, todo aquele incessar de más notícias do fronte. Ali
Também é que os despachos caíam um atrás do outro, dando conta, quase incansavelmente, dos bombardeios cada vez mais pesados sobre as cidades alemãs. Duvidei. Eu tinha a impressão de que um rolo compressor abater-se-ia sobre nós, que um incêndio incontrolável avançava em nossa direção. Todavia, esses temores não eram manifestados, pelo menos não na minha frente. No acampamento, nas aleias, nos espaços comuns, sentia-se uma tensão surda, latente, mas muito perceptível às vezes. Acontecia, obviamente, de interromperem discussões, de opiniões divergirem, de um encontro não terminar calmamente, mas nunca mais que isso. Apesar do desastre que se anunciava e cujos contornos só conseguíamos entrever, nunca assisti a uma verdadeira crise de nervos, a uma cena histérica ou a um momento de esgotamento. Lembro-me de uma discussão animada entre Hitler e o alto comandante da Wehrmacht. Eu não sabia do que se tratava, mas, em todo caso, estava de serviço por volta das 2 da tarde, e a porta da sala em que a reunião se realizava não estava completamente fechada. Quando os generais partiram, ouviu-se uma bela música no gabinete de trabalho de Hitler. Olhei pela janela e vi o Führer afundado numa poltrona, completamente concentrado na melodia e na letra da música que tocava em seu fonógrafo. Parecia esgotado, quase triste. O contraste com a discussão enérgica que acabava de acontecer momentos antes era impressionante. O camareiro saiu naquele instante do acampamento. Logo, lhe perguntei como se chamava o cantor que o Führer ouvia. Ele respondeu tratar-se de Josef Schmidt. Nos primeiros dias de outono, Hitler ausentou-se de Werwolf para uma curta estada em Berlim. Pouco antes dessa partida, cuja data não me lembro, assisti a uma cena talvez reveladora desse comportamento quase sempre contido e às vezes glacial que o Führer podia adotar. Nesse dia, ele estava na área externa, não longe de sua cabana. Li umas notas em pé embaixo de uma árvore, protegido do sol. Fazia calor. Ao lado dele, a alguns metros, estava um de seus ordenanças, Fritz Darges. Esse antigo ajudante de ordens de Martin Bormann aguardava pacientemente, mãos atrás das costas, que Hitler lhe dissesse alguma coisa. Quanto a mim, eu não estava muito longe, como de hábito. Uma mosca veio a perturbar a leitura do Führer. Começou a voejar em volta dele. Visivelmente irritado, Hitler agitou um maço de folhas para tentar afastá-la em vão. A mosca voltava sempre. Fritz Darges, então, começou a sorrir. Um leve rictus lhe atravessava o rosto. Ele não mudara de posição, continuava com as mãos atrás das costas, a cabeça reta, mas fazia o maior esforço para conter o riso. Hitler viu isso. Disparou-lhe num tom que não podia ser mais seco. Se não é capaz de manter um bicho desses longe de mim, significa que eu não preciso de uma ordenança desses. Hitler não lhe disse que estava demitido, mas Darges compreendera. Fez as malas horas depois. Acredito que foi enviado para o fronte. Hitler deixou a Ucrânia para voltar ao QG da Prússia Oriental. Esteve poucos dias ali antes de uma curta estada na Baviera. Dali, decidiu voltar de trem especial à Toca do Lobo, acompanhado de seu Estado-Maior-Geral. Não se falava em outra coisa senão da Batalha de Stalingrado. As ofensivas soviéticas forçavam cada vez mais as nossas linhas e os primeiros frios do inverno não anunciavam nada de bom. Dia a dia, a situação parecia degradar-se inexoravelmente. Eu estava de serviço certa manhã de guarda diante do alojamento de Hitler. Ele acabava de tomar o café da manhã sozinho em sua mesa. Bussmann, seu camareiro, saiu de uma sala para me pedir que fosse buscar o general Paulus, que se encontrava no QG. Ele pode vir agora falar com o chefe, disse ele. Fui primeiro ao alojamento de Keitel, onde ele não estava. O ordenança do marechal ali presente aconselhou-me a procurar no cassino. Fui, cruzei com o criado de Paulus, que me disse que seu patrão estava disponível. Apresentei-me então diante desse general de quem tanto se falava e pedi-lhe que fosse ao alojamento do Führer com estas poucas palavras. Herr General, queira me acompanhar. O Führer o espera. Naquele dia, a temperatura baixara ligeiramente. Paulus usava um capote comprido que lhe chegava quase aos tornozelos. Acompanhei-o até a porta do bunker de trabalho do Führer. Bussmann, com quem eu me dava muito bem, estava lá dentro e cuidava do serviço. Ouviu tudo. A intervalos mais ou menos regulares,
saía da sala e vinha me contar o que era dito ali. Hitler e Paulus estavam sentados à mesa. A conversa entre eles durou cerca de 45 minutos. Não havia estenógrafo. Paulus teria inicialmente informado sobre a situação que predominava em Stalingrado. Em seguida, teria defendido longamente a ideia de uma retirada de suas tropas da cidade para irem ao encontro do exército de Kleist, reunido no Cáucaso. O Führer, que sempre se opusera a tal opção, naquela manhã acabou aderindo aos argumentos do general. Eles acabavam de discutir sobre uma retirada estratégica do fronte oriental, garantiu-me Bussmann de viva voz. Concordaram sobre este ponto. Bussmann até frisou ter ouvido Hitler afirmar que era preciso recorrer a tal retirada, bem depressa, senão será tarde demais. Ao meio-dia, os dois encerraram a discussão para irem à reunião militar diária, que começou com atraso, pouco depois de 12:30. Todos os chefes do Estado-Maior estavam presentes: Keitel, Jodl, Göring e o almirante Raeder, ou talvez até ainda Dönitz, Valmont e Zeitzler. Difícil citar todos de cabeça. Fiquei diante do acampamento até por volta das 2. Depois que um colega me rendeu, devo ter dado um pequeno passeio antes de ir sentar-me no cassino, lá pelas 4 horas. Dali pude ver que a reunião ainda não acabara. Só às 6 os primeiros participantes foram vistos saindo da sala. Alguns deles escolheram instalar-se para comer e beber alguma coisa. Puseram-se a falar. Logo, compreendi que os dois campos se opuseram desde o início da tarde. De um lado, Göring, que defendia a ideia de que era necessário a todo custo segurar as posições, sobretudo não deixar o Volga, a artéria vital da Rússia, segundo seus próprios termos. Do outro, Paulus incansavelmente pedia autorização para abandonar o mais depressa possível as posições que ocupava em Stalingrado com o seu 6º Exército. Após algumas horas de debate intenso, Hitler mudou radicalmente de opinião e ficou ao lado do comandante em chefe da Luftwaffe. Os argumentos de Göring, segundo os quais a ocupação da parte sul do Volga impediriam o Stalin de ter acesso às reservas petrolíferas do Mar Cáspio e, portanto, de continuar a guerra, ao que parece, terminaram por convencer o Führer. Ficou decidido que as tropas alemãs não cederiam nenhum centímetro às rotas estratégicas, deveriam continuar em suas mãos como o único meio de assegurar a vitória final. Paulus nada deixou transparecer ao sair da reunião. O general, como de hábito, foi econômico nas palavras e sóbrio nos gestos. Tinha a cara fechada, a expressão grave, mas não estava abatido. Embarcou imediatamente em seu carro e foi para o QG da Wehrmacht, situado não longe dali, na floresta de Mauerwald. As semanas que antecederam a queda de Stalingrado foram penosas. A cada dia, nos quartéis de Wolfschanz, a tensão era um pouco maior, tanto que o anúncio do fim dos combates não me marcou a ponto de eu me lembrar disso. A agonia do exército de Paulus afetou nossos espíritos o tempo todo. Hitler nada demonstrou, externamente pelo menos. Segundo o que eu pude ver, o Führer não modificou em nada seu comportamento nem seus hábitos neste período. Parecia sempre igualmente seguro de si, parcimonioso, em confidências e decidido. Os momentos de solidão e isolamento, esses períodos cada vez mais longos passados a sós na sala ou no gabinete de trabalho de seu alojamento, de certo, aumentavam. Mas já se percebia essa tendência no ano anterior. Só suas viagens à Alemanha ficaram mais raras. Este relato dá vida às difíceis decisões tomadas pelo Terceiro Reich e o alto comando diante das ações soviéticas na Operação Barbarossa e todas as ações seguintes. A fonte deste artigo é o livro chamado Eu Fui Guarda-Costas de Hitler, da editora Objetiva de 2006, escrito por Horus Mich. Deixe curtir, o seu like nas redes sociais, acompanhem o nosso projeto em todas as mídias e até a próxima.